Olá, pessoal, Alex Real da revista Diocara. Pessoal, é o seguinte, pediram para mim se manifestar a respeito do que aconteceu com o ônibus. Eu fiz uma postagem apenas, que foi com o prefeito falando, tá? E eu quero deixar bem claro, pessoal, me mandaram mensagens e falando que era obrigado, entendeu? Que a página é obrigada, entendeu? Presta bem atenção, eu não sou obrigado a nada, para começar, entendeu? Então é o seguinte, a gente tenta fazer um trabalho, pessoal, voltado a... A gente fala de política local, tá? Mas existem temas que a gente não vai abordar, principalmente acidentes, tragédias, criminalidade. A gente não vai falar sobre isso. Já é uma decisão. Você entendeu, pessoal? Não vai falar sobre isso, tá? Então, o que acontece, pessoal? Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque eu já vi vários vídeos, as pessoas saem postando sem se preocupar, tá? Quem vai ver, se a família vai ver. Esse assunto do ônibus, né, não aconteceu, ninguém morreu, né? Tá? Mas não é algo leve, não, igual o prefeito falou, tá bom? Mas eu quero deixar, assim, como não houve vítimas fatais, né? Eu vou falar minha opinião sobre o assunto. Só que eu não sou obrigado. Você entendeu, pessoal? Porque, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. A gente não pode ir pelo efeito manada. Você entendeu? Porque estão querendo levar um assunto de um acidente. Por isso que eu fico imaginando se morre uma pessoa em qualquer local de Ocara. Você entendeu? Vão levar para o lado político. Não pode, pessoal. Você entendeu? Aí você vê os comentários, pessoal, com briga política, no meio de uma coisa séria. Você entendeu? Numa coisa que podia ter. Adolescentes podiam ter morrido. Você entendeu, pessoal? Ah, mas o culpado não é o prefeito, é só o prefeito? Fala para mim, é só o prefeito? Você entendeu? Vocês têm que ver isso aí. Eu não tenho motivo nenhum. Você entendeu? Se você olhar para mim, pessoa, Alex, certo? Alex, sem ser revista de Ocara. Você gosta da gestão do prefeito Leonildo? Não. Não gosto. E ele, eu imagino que ele sabe por quê. Ele sabe o motivo. Tá bom? Eu tenho quase certeza que ele sabe o motivo. Tá entendeu? Só que eu não vou pegar uma situação de um acidente, porque eu não gosto da gestão do prefeito Leonildo, você entendeu? E eu vou levar pro lado político. Você entendeu? Não, pessoal, tá errado. Está errado, eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo que está errado. Tá bom? Eu quero mostrar para você que você tem que debater o assunto, a preocupação do ônibus, o estado do ônibus, a preocupação pela a estrada, mas eu já falei várias vezes, políticos não vão resolver o problema. Às vezes a gente vota pensando em algum projeto, a gente vota pensando em alguma melhoria, mas político não resolve, fica lá 4 anos, depois passa 4 anos, pode ficar mais 8 anos, depois tem que sair. Tá? Então, esse negócio de ficar bajulando político, levar tudo para o lado partidário, pessoal, não dá certo, não. Entendeu? Tá, vamos lá. Eu vou falar, vou dar o meu posicionamento. Vamos lá. Primeiro, o prefeito fez, né, essas estradas aí, essas ruas, sei lá, em época que é chover. Você entendeu? Não tem uma pessoa. A cidade não está pagando uma pessoa não para planejar isso aí, não? Para começar, pessoal. Você entendeu? Se hoje está tendo muitos transtornos por causa da chuva, né? É falta de planejamento. Se não dava para fazer, que estava perto de chover, deixasse para depois da época de chuva. É muito fácil resolver isso. Era muito fácil ter resolvido. Faz depois da época das chuvas, assim, dá aquele tempo, da terra ficar mais batida, vai resolvendo aqueles problemas, ou vamos nos preparar para a chuva. Entendeu? Agora, se não fez isso, por quê? Então não tem planejamento. Ônibus, vamos lá. A questão agora é o ônibus, tá? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu vi a manifestação, depois a vice-prefeita não gosta que fala dela. Fez vídeo. Onde que estava, eu quero que você que é de Ocara, onde que estava o apoio da vice-prefeita quando estava a Amália, da família dela? Onde que estava? Hein, pessoal? Vai me dizer, aí tem fotos rolando do ônibus, todo banco estourado, banco ruim, agora o ônibus está correndo, o ônibus está sem freio, o carro está sem freio. É só agora? Em população, é só agora que está acontecendo isso? Você entendeu? Então não pode, pessoal, pegar... Porque quando a minha filha, ela chegava da escola e ela reclamava, você entendeu, de alguma coisa que eu falo assim, isto é perigoso para minha filha, tá? Eu ia na escola. Eu ia ver o que está acontecendo. Você entendeu? Então eu ia tentar resolver o problema para não dar problema.
Entendeu? Aí parece que as crianças nunca falaram de ônibus, nunca reclamaram de banco ruim, nunca reclamaram de freio falhando, nunca reclamaram que o ônibus está horrível, ninguém viu que o lugar, a estrada estava desse jeito por causa da chuva, ninguém viu. Então, pessoal, vamos ter memória. Você entendeu? Então, se os nossos filhos estão reclamando do ônibus, era responsabilidade do pai, da mãe, e ver o que acontece. Falar, né? Aí não. Aí depois que acontece o acidente, aí vai todo mundo na rede social, eu vi o pessoal fazendo vídeo, não, vamos gravar para postar. Você entendeu? E aí por que eu tirei os comentários? Porque tudo vai pro lado do não, pessoal, a gente tá falando na revista de Okara, tem mãe com bebê sem receber leite essencial, tá bom? Para alimentação. Aí tem a outra mãe também, que precisa de leite essencial, e ela está sem dar para a filha dela. Tá bom? Tem as mães atípicas que estão passando por problema, algumas mães não têm resposta. Certo? Aí a gente pega a situação do ônibus, porque se a lei funcionasse, então, se a lei funcionasse, se a lei fosse aplicada na cidade de Okara, para começar, nem as crianças e adolescentes andariam no ônibus ruim, do jeito que está saindo foto por aí. Viu, prefeito Leonildo? Viu o presidente da Câmara Municipal, Demir? Acho que é o Demir ainda, né? Imagino que seja. Você entendeu, pessoal? Então, vocês têm que entender que o prefeito ele está aí, não está agradando e não existe fiscalização. Vocês querem que eu fale o quê? Para dizer que a revista é obrigada a se pronunciar. Se não existe fiscalização, o que você quer? O que as pessoas querem? Aí o problema é esse, né? Aonde você pega vídeos antigos de mais de 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Da vice-prefeita abraçando a causa dos autistas. Tem algum? Mande para cá, para a gente postar e dar os parabéns para a vice-prefeita. Tem algum vídeo de 2, 3, 4 anos atrás da vice-prefeita falando alguma coisa de ônibus? Mande para cá, tá? Porque nós vamos divulgar e dar o parabéns para ela. Entendeu, pessoal? Agora, essa questão, como eu falei, não simpatizo com a administração do prefeito Leonildo e tenho vídeos para provar. Mas eu não vou pegar um acidente que podia estar um monte de criança morta, aleijada, você entendeu? Você entendeu? E colocar na revista para mim ganhar visualização. Tá bom? Ah, mas as pessoas têm que saber sim. Tá? Mas os comentários, então desativa os comentários, porque tá uma briga política em cima de coisa séria. Pessoas podiam ter morrido, adolescentes podiam ter ficado aleijados, entendeu? E a briga política que não leva a lugar nenhum. Lugar nenhum, pessoal. Por isso que eu não coloco isso. Entendeu? Vocês entendem por que eu não coloco? Porque eu acho que é coisa séria, debate sério, político não resolve, é aplicação de lei. Eu fiz 3 vídeos aqui com o padre Antônio, nós falamos sobre isso. Se não existe lei, vocês querem o quê? Lei que funcione, né? Fiscalização, tá bom? Porque se existe lei de crianças, adolescentes, eu acredito que não se possa transportar elas em ônibus no estado que os ônibus estavam. Agora, a culpa é só do prefeito. Hein, vice-prefeita? E a situação, pessoal, ela chegou a um ponto. Você imagina, o motorista podia ter morrido. E tinha comentários por aí dando a entender que a culpa era do motorista. Você entende como que o negócio tá? A briga política como é que é? Ou seja, se uma criança morre, ou vamos entrar em luto, não, ia ficar a briga culpando o prefeito da cidade. É um absurdo, pessoal, é um absurdo isso daí. Hein, vice-prefeita? De quem que é a culpa? Fale, vice-prefeita, use a sua voz, já que a senhora é porta-voz das mães atípicas, a senhora está falando agora de ônibus, use a sua voz, vice-prefeita, para falar que não há fiscalização, que não há. Você entendeu? Porque quanto tempo que esses ônibus estão assim? É de agora? É de 1 ano atrás? Fala para mim, pessoal. Falem para mim. No tempo da Amália não tinha ônibus desse jeito? Então, pessoal, usar isso politicamente, como arma política, ou movimento político, por isso que não podemos ir no efeito manada. Porque é o que está acontecendo. Você entendeu? É isso que está acontecendo. Tá bom? Político não vai resolver. Você entendeu? Se não for olhar,
Ô, peraí, olha, meu filho tá reclamando que tá sem freio esse negócio aí. Tá entendeu? Por que você não chamou a polícia? Se tá transportando criança em transporte sem freio. Sabe por que eu falo isso? Se aparecesse aí um boletim de ocorrência, alguém falasse, olha, eu denunciei, tá aqui, não fiscalizaram. Alguém tem que responder por isso. Você entendeu? Mas não é só o prefeito, não. Entendeu? Porque não é possível que em 1 ano e 5 meses os ônibus apodreceram. Não é possível. Então, eu acho engraçado, tá bom? Eu acho muito engraçado esse efeito manada que deu. Entendeu? Ah, tudo em cima. Eu não estou dizendo que o prefeito aqui está certo. Vocês estão entendendo? Só que essa coisa de querer culpar só o prefeito, só o prefeito, só o prefeito, só o prefeito. E as leis, pessoal? E as leis? E os direitos que as crianças têm, os adolescentes têm? Cadê a lei? Não existe lei, não? Não existe direitos, não, eles? Para poder. Eu largo um filho meu para pegar um transporte público, eu imagino que ele vai para a escola, ele vai voltar, né? Sem passar por aquilo, viu, prefeito Leonildo? O senhor falar leve, realmente foi uma fala infeliz, tá? Eu acredito nisso, porque não tem cabimento, o senhor que é médico, entende como é que é acidentes, né? O senhor acha que o ônibus tombou e os adolescentes ali caíram sentados ali, cada um no teu lugarzinho, com a mochila nas costas, o senhor acha que foi isso, Tem muitos vídeos aí, as pessoas de pé, eles de pé dentro do ônibus, o senhor acha que ninguém bateu. Eu imagino que o leve que ele se refere é o quê? Não é coisa grave. Mas as pessoas pegam esse leve, gente, vira uma tortura. Você entendeu? Porque levam para o lado político. Entendeu, pessoal? Pode reclamar do prefeito, pode falar, a gente fala, a gente critica, mas peraí, pessoal. Você vai me dizer que vai entrar outro candidato e vai resolver isso aí da noite para o dia? Amanhã, aí entra outro. Não, tira o prefeito Leonildo, coloca outro. Deixa a vice-prefeita no lugar dele. Vai resolver amanhã? Vai resolver segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Esse problema não existiu no tempo da Malha, não. Então vamos parar de politizar, de levar para o lado político as coisas, pessoal. Vamos parar com isso. Pode fazer manifestação, pode fazer paralisação, pode dizer qualquer tipo de coisa, mas querer dizer que isso aí não acontecia no tempo da Amália, ônibus ruim, não existia. Quer dizer que os ônibus de 1 ano para cá ficou daquele jeito, o escolar? Então vamos parar com isso, pessoal. Vamos parar com isso. Entendeu? Se é problema antigo, por que não foi resolvido no tempo da Amália? Se é problema novo, por quê? Então o prefeito não está resolvendo. Então vamos ver, ó, isso aqui aconteceu só de 1 ano para cá. Entendeu? Onde que estava o apoio da família da vice-prefeita na época da Malha? Onde estava o apoio da vice-prefeita para eleger o prefeito atual? Tem a mão da vice-prefeita para eleger o prefeito Leonildo. Se tudo é culpa dele, ela pediu voto para ele. Vamos parar com isso aí. Entendeu? Ficou lá 1 ano. Tem registrado em janeiro de 2025 posicionamento da vice-prefeita em vídeo público reclamando dos ônibus. Mande para cá que eu quero dar parabéns para ela. Então vamos parar com isso. Tá bom, pessoal? Vamos parar. Tá? Esse é o posicionamento da revista de Ocara. É lei, aplicação de lei, precisa de lei. Entendeu? Funcionando, sendo aplicada para que as crianças, os adolescentes não tenham que andar em ônibus assim. Se não funcionar a lei, se a lei não for aplicada, entra um prefeito, entra outro e nada resolve, tá bom? Assim como o caso das mães que estão aí sem leite. Bebê, criança, menina e outros casos aí. Tá bom, pessoal? Então vamos parar com isso aí. Vamos parar com esse efeito manado, vamos acordar um pouquinho, porque esse problema já não é de hoje. Tá bom? Então eu peço para vocês, vamos sentar, se manifestar, fazer manifestação na rua, mas que também esteja aí a aplicação de lei para funcionar, para quando entrar um próximo prefeito, que os ônibus sejam adequados. O prefeito Leonildo tem que mostrar o vídeo que faltou dele, né? Porque falou de rua, falou de chuva, falou de chuva, né? Ah, chuva é bom, chuva para agricultura, seja lá o que for, mas faltou ele mostrar o documento, tá, do ônibus, que o ônibus estava apto para carregar e transportar alunos. Faltou isso. Eu tinha feito, pessoal, um vídeo, eu fiz um vídeo.
Eu fiz o vídeo na noite do acidente. Entendeu? Só que eu falei, não, vamos esperar a manifestação do prefeito. Ele é o prefeito, ela é o representante, aí foram lá, arrumaram, deixaram bonitinho, depois ele foi lá e gravou. Pra mim, devia ter ido no momento, né, que tava lá o ônibus atolado. É lá que ele devia estar. Entendeu? Vendo, ajudando, vendo o que fazia. A gente viu o que? Alunos, né? Ajudando. Mas, pessoal, não vamos levar pro lado político. Pelo amor de Deus, se você se preocupa com a população, com a cidade de Ocara, você tem que se preocupar, se juntar com as pessoas a favor dos alunos. Não ser partidário. Um político fica 4 anos e depois ele fica mais 4. Se acontecer dele ficar mais 4, depois ele sai. A cidade continua. Agora, o que eu não gostei é esse efeito manada. Entendeu? O ônibus capotado lá, tombado, entendeu? As crianças sendo retiradas ainda, nem dava para saber se tinha, já tava gente gritando, grava para postar na internet, sem nem saber se tinha criança ferida, morta. Para com isso, gente. Pare com isso, por favor. Você entendeu? Vamos ser mais solidários, humanos. Você entendeu, pessoal? Vamos parar, sabe, de ser empurrados pelos políticos. Vamos botar o meu político aí que resolve. Não vão resolver, não. Tá entendendo? Não resolve. Entendeu? Como eu falei, a malha passou. Não tinha ônibus ruim no tempo da malha? Onde que estava o apoio da família da vice-prefeita? O prefeito Leonildo entrou. O ônibus ficou... Quer dizer, o prefeito entrou na prefeitura, aí os ônibus apodreceu tudo, é? Em 1 ano e 5 meses, é? Apodreceram. Em 1 ano e 5 meses, é? Então tem que perguntar, e aí, ex-prefeita Amália, como é que estavam os ônibus quando a senhora era prefeita? Como é que estavam os ônibus? Hein, pessoal, como é que estavam os ônibus? Comenta aí. Quando o seu filho pegava ônibus para ir para a escola, há 2 anos atrás, como é que estava? Por que a vice-prefeita não fez vídeo falando, os ônibus tá ruim aí, pode acontecer alguma coisa aí, ó. Hein? Porque podem fazer apoio para quem quiser, entendeu? Pode pular para um lado, pode pular para o outro, sem problema. Mas se os ônibus já estavam ruins, tá entendeu? Por que não foi falado antes? Porque eu acho que por isso que faz vistoria, né? Manutenção, vistoria. Então basta o prefeito, né, seu prefeito Leonildo, mostrar a papelada. Que os ônibus passaram por vistoria, estão aptos para carregar alunos, né? É só isso, né, presidente da Câmara Municipal? Vamos lá. Pede para o prefeito apresentar os documentos dos ônibus que estão transportando as crianças aqui em Ocara. Os adolescentes. Entendeu? Então, a responsabilidade do prefeito pedir, ver essas papeladas. E da Câmara Municipal ver essas papeladas também, ver se está tudo correto. E a vice-prefeita podia ter se manifestado antes, né? Não é não, vice-prefeita? Então, as pessoas que não concordam com esse ponto de vista é porque são partidárias, tá bom, pessoal? Nós temos que nos preocupar com a população, com as crianças, com os adolescentes, com a cidade, com os idosos, com os direitos, né, que as pessoas têm que ter, para que tudo ande, tá bom, pessoal? E quem for o prefeito, seja quem for o prefeito, a cidade vai para frente em cima do que eu falei, da aplicação da lei. Quando as leis elas começarem a funcionar, tá, entendeu? De maneira geral, tudo vai bem. Agora, quando você colocar a tua esperança num político, é assim que a cidade vai ficar. Eu sou Alex Real e eu volto a qualquer momento, tá bom? Eu sou Alex Real, essa é a revista de Ocara. Segue, pessoal, para não perder nada. E eu volto a qualquer momento.